Palavra às Nações, com o pastor Ronaldo Terentino. Falou como é que o cristão tem que lidar com determinados sentimentos, né? E isso baseado na terceira lei da física, conforme já falado no primeiro vídeo, não é? De Isaac Newton, e que diz em resumo que toda ação sempre gera uma reação. Então isso é a tônica do primeiro vídeo que foi postado dentro desse assunto. Hoje nós vamos dar continuidade nessa palavra, né, baseada em Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis, e não se põe o sol sobre a vossa ira, né? E para isso nós vamos iniciar falando sobre bullying, né? E vamos colocar um vídeo agora, né, de uma pessoa que cometeu grandes atrocidades, né? E através dessas atrocidades destruiu muitas vidas inocentes, e tudo isso porque tinha no interior dessa pessoa um sentimento ou vários sentimentos negativos ali durante anos e anos sendo gerados, e aquele sentimento tendo liberdade para trabalhar na vida daquela pessoa, a ponto para aquela pessoa deixar com que aquele sentimento se tornasse como que um monstro dentro dela, e aquele monstro num determinado momento surgiu e levou à morte várias crianças inocentes que não tinham motivo nenhum para morrer por causa dos sentimentos daquela pessoa, sentimentos negativos que estavam incubados dentro daquele coração. Vamos ver, ouvir. Bem, irmãos, eu ainda me lembro de todas as humilhações que eu passei nas mãos desses covardes. Eu era agredido, humilhado, ridicularizado, e às vezes que mais doía era quando eles praticavam essas covardias contra mim, e todos em volta riam, debochavam, se divertiam sem se importar com meus sentimentos. Mas o que mais me irrita hoje é saber que esse cenário vem se repetindo sem que nada seja feito contra essas pessoas covardes e cruéis. E analisando esse cenário, que eu percebi que algo precisa ser feito contra esses covardes. Eles precisam saber, todos precisam saber que existem irmãos, que vocês têm irmãos preparados para matar e para morrer em prol da defesa de vocês, para que eles saibam, todos saibam que existem irmãos dispostos a darem suas vidas por vocês, os inspirando. Mortes ocorrerão, embora meus dedos serão responsáveis por puxar o gatilho. Cada vez que vocês verem alguém ridicularizando uma pessoa pela sua aparência física, vestimenta ou qualquer que seja o motivo, cada vez que verem alguém sendo humilhado e agredido injustamente, cada vez que verem alguém sofrendo preconceito ou sendo discriminado, cada vez que verem alguém se aproveitando da bondade ou da inocência de alguém, lembre-se que esse tipo de pessoa foram responsáveis por todas essas mortes, inclusive a minha. Muitos deles tentam se ocultar. No fundo, a maioria das pessoas são assim. Ou agridem ou debocham dos agredidos. Muitas vezes aconteceu comigo de ser agredido por um grupo e todos os que estavam por perto debochavam, se divertiam com as humilhações que eu sofria sem se importar com meus sentimentos. Gostam de se aproveitar dos fracos e indefesos. Nesse vídeo, né, que acabamos de ver, esse rapaz foi vítima de uma ação que se chama bullying. Nós vamos ver o significado de bullying, né, segundo a Wikipédia, que é uma enciclopédia digital. Bullying é um termo utilizado para descrever atos de violência física ou psicológica intencionais e repetidos, praticados por um indivíduo ou um grupo de indivíduos, causando dor e angústia, sendo executadas dentro de uma relação desigual de poder. Em 20% dos
casos, as pessoas são simultaneamente vítimas e agressores de bullying, ou seja, em determinados momentos cometem agressões, porém também são vítimas de assédio escolar pela turma. Nas escolas, a maioria dos atos de bullying ocorre fora da visão dos adultos e grande parte das vítimas não reage ou fala sobre a agressão sofrida. Mais um slide para frente, nós vamos ver mais resumido isso, só um resumo disso. Depois vamos ver um outro resumo maior, mais resumidamente ainda. Então, no bullying, a maioria dos atos de bullying ocorre fora da visão dos adultos e grande parte das vítimas não reage ou fala sobre a agressão sofrida. Mais um aí. Então, no bullying, a pessoa não reage, a grande parte, ou fala sobre a agressão sofrida. O que nós concluímos com isso? Que a pessoa que sofre bullying, que são agressões físicas, agressões psicológicas, vou dar um exemplo, não é? O menino, como esse rapaz que fez essas atrocidades, ele era menino, depois adolescente na escola, talvez a aparência física dele não era tão bonito, talvez as roupas que ele usava, não era tão bonita como os demais amigos de escola, e por isso ele era humilhado, Os coleguinhas de escola desfaziam dele, rejeitavam ele, as meninas não queriam saber de amizade com ele porque, pela aparência física, E isso acontece nas escolas. Aqueles meninos mais gordinhos, todo mundo tem um apelido para ele. Aqueles mais magrinhos também, todo mundo tem um apelido para ele. Aquele que usa óculos, 4 olhos, Eu mesmo, quando era criança, usava óculos e chamava ele de 4 olhos. Olha o 4 olhos, por causa do óculos. Aquele que tinha a cabeça chata, o nariz amassado, e vários tipos de maneira ou de aparência que eram diferenciadas a maioria, e aí havia rejeição, e isso é denominado bullying. Bullying, então, são agressões físicas e psicológicas que as pessoas sofrem. Apelidos decorosos, indecorosos, apelidos que desfazem da pessoa, colocam a pessoa como um personagem qualquer de um desenho, um personagem feio de um desenho animado, de um filme, assim por diante, recebe aquele apelido, e aquela pessoa vai sofrendo aquelas agressões de palavras, às vezes até físicas, E o caso desse rapaz que fez essas atrocidades, ele sofreu bullying na sua infância. E aí ele diz que a maioria das pessoas que sofrem bullying, elas não reagem e não comentam isso, não falam sobre isso com ninguém também. E aí que está o perigo, porque ele não trata desses sentimentos. Ele sofre uma ação, que é a ação do bullying, surge no interior deles um sentimento, que pode ser ira, ódio, raiva, e soma-se a isso os desejos de vingança, desejo de que a pessoa se dê mal, desejo que a pessoa quebre a cara, e aí vira uma inimizade, E muitas vezes a pessoa não comenta isso, a criança não comenta isso com os pais. Quando isso acontece na escola, a criança é obrigada a ficar na escola e se sujeitar a isso. Quando isso vem acontecer na igreja, que alguém na igreja é vítima de bullying, e isso não deve acontecer na igreja, nem na escola, mas na igreja muito menos, a pessoa que vem a sofrer o bullying na igreja, ela se sente mais fácil sair da igreja, porque ali ela não aguenta aquelas humilhações, como nós vimos ali o rapaz testificando que enquanto uns agrediam, outros ficavam debochando daquela situação. Então, quando isso vem acontecer dentro do contexto da igreja, aquela pessoa vai sofrendo bullying dentro do conceito, do contexto da casa do Senhor, igreja,
acaba que essa pessoa acaba saindo da igreja. E muitas vezes a pessoa não se defendeu, ela não reagiu, não maltratou. Inclusive, no caso de bullying, a reação, no caso, instantânea, ela acaba sendo pior para quem está sofrendo bullying. E quanto mais a pessoa se sente ofendida e reage a isso, mais aqueles ofensores procuram aumentar os ataques contra aquela pessoa. Então, nós vimos que o bullying, ele não pode, a pessoa não pode reagir na hora. E Paulo falou que a gente pode irar, mas não pode pecar. Então não é certo reagir realmente. Mas como fazer então com o bullying? Aqui nós vemos que a pessoa que sofre o bullying, ela não reage e também não fala sobre depressão. No caso da criança, não fala com os pais, não fala com um amigo, não fala com ninguém, porque tem vergonha daquela situação. Ele se sente envergonhado por aquilo que está passando. Então não há comentário. E muitas pessoas às vezes se calam. Mas vamos ver na Bíblia o que diz Tiago, capítulo 5, versículo 16. Fala assim, olha: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns para quê? A oração feita por um justo pode muito em seu efeito. Então, confessai as vossas culpas um para os outros. A pessoa que está sendo vítima do bullying, no seu interior nasceu um sentimento ali: ira, ódio, raiva, angústia, tanta coisa somada, né? E depois junta-se a isso um desejo de vingança, tanto desejo de coisas más para quem é o seu ofensor. O que vem acontecer com isso? Não é? A pessoa, se ela se calar e ela não reage e se cala, aquilo vai se tornando um monstro dentro da pessoa, aquilo vai crescendo com o passar do tempo, vai enraizando. A Bíblia fala de uma certa raiz de amargura que pode vir a estar no interior das pessoas. E em relação a esses sentimentos negativos gerados pelo bullying, ele pode se tornar um monstro se passar muito tempo. Então, uma das maneiras de nós lidarmos com esse tipo de sentimento gerado por atos como o bullying é nós confessarmos as nossas culpas uns para os outros. Que culpa é essa? Porque quando nós temos um sentimento de ira, isso gera em nós um sentimento de culpa, quando nós estamos irados com alguém. Quando nós temos um sentimento de ódio, isso gera também um sentimento de culpa. E aí o que nós temos que fazer? Procurar alguém que esteja à altura, para que nós possamos confessar que aquilo existe dentro de nós. A confissão, nesse caso, é um grande remédio para que esse sentimento negativo não venha a levar a pessoa a ter atitudes que não são as que Deus espera que nós tenhamos. Por isso que o apóstolo Paulo falou: ireis, mas não pequeis. Então nós podemos às vezes ter o sentimento, e como diz o sentimento negativo, ele faz parte da nossa vida, ele surge em determinadas ocasiões de acordo com o que nós estamos passando na nossa vida. Mas isso não quer dizer que nós devemos deixar com que ele venha a nos levar a uma reação negativa, né? Então, amigo, a confissão, né? O diálogo com alguma pessoa de confiança que saiba te entender, que também não vai usar aquilo como uma arma de bullying contra você, uma arma para te atacar também. Pessoa madura e que ama você, que te respeita e que tem consideração pela sua pessoa e vai te ajudar. Só de você falar sobre isso com alguém, o sentimento acaba saindo através da sua boca. O sentimento negativo sai quando você confessa. Se você falar: não existe sentimento de ódio em mim, tentar suprimir esse sentimento, esconder durante muito tempo, aquele sentimento vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai sufocando outros sentimentos
que precisam surgir, que são sentimentos positivos que nós temos que ter, e a pessoa vai se fechando, vai se distanciando de todo mundo, vai se trancando num quarto, vai se isolando de tudo, de todos, no seu dia a dia, não tem mais amizade, não tem mais alguém que estenda as mãos para ele, porque ele se sente inseguro nos seus relacionamentos. Então, o bullying é esta afronta, né, que às vezes a pessoa sofre, mas ela precisa saber lidar com esse sentimento negativo que surge em decorrência dessa ação sofrida